Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkelmann. Continuação do capítulo 24. Começava a irritar-me quando, felizmente, Adela entrou, pondo fim à conversa. Deixe-me ir consigo a Millcote, suplicou. Mr. Rochester não quer que eu vá. Peça-lhe que me leve. A carruagem nova tem lugar para mim. Vou pedir-lhe, acedi, saindo a correr, satisfeita por deixar a minha agorenta conselheira. A carruagem estava atrelada e o meu patrão passeava de cá para lá, diante da porta, seguido por Pilot, que o acompanhava em todas as voltas. A Adela pode ir conosco? Já lhe disse que não. Não quero a miúda. Só desejo a sua companhia. Ah, gostaria tanto que ela fosse, Mr. Rochester. Não nos deixaria conversar à vontade. A recusa era categórica. As advertências de Mrs. Fairfax e as suas dúvidas tinham-se-me insinuado no espírito, despertando-me um receio indefinido e roubando-me a confiança no poder que exercia sobre ele. E obedecer-lhe sem insistir, quando ele, ao ajudar-me a subir para a carruagem, me examinou com atenção. Desapareceu-lhe o brilho do olhar. Tem assim tanto empenho em levar a pequena? Ah, gostaria muito que ela nos acompanhasse. Vá buscar o chapéu, ordenou voltando-se para a garota. Mas não te demores. A pequena desapareceu, correndo como uma seta. Seja como quer, uma manhã de interrupção não tem grande importância. Não tardará que todos os seus pensamentos, conversas e companhia me pertençam para toda a vida. Adela, que, ao instalar-se na carruagem, começara por me beijar, foi relegada para um canto e separada de mim pelo meu companheiro, o que, para ela, roubava todo o encanto ao passeio, pois não se atrevia a conversar, nem a fazer perguntas a tão severo vizinho. Deixa vir para este lado, pedi. Aí acabará por o importunar. Passou-me como quem pega um cãozinho e, ao mesmo tempo, murmurou. Vou mandá-la quanto antes para o colégio. Isso vou. Adela ouviu e perguntou se a mademoiselle também ia. Não, a mademoiselle vai comigo para a lua, onde viveremos sozinhos, os dois. Ah, morrerá de fome e de frio. Toda a lua estará coberta de maná, que eu irei apanhar para ela comer. E quando tiver frio, levá-la-ei nos braços até o cimo de um vulcão e deitá-la-ei perto da cratera. Que coisa tão pouco confortável! E quando os vestidos se romperem? Resolve tu o problema, replicou Mr. Rochester, que ficou um pouco atrapalhado. Que dizes? Talvez de uma nuvem branca ou cor-de-rosa se possa talhar um vestido, e do arco-íris faremos um belo chale. Gosto mais dela sim, declarou a pequena com ar decidido. Além disso, a mademoiselle acabará por se aborrecer por viver sozinha consigo, sem ver mais ninguém. Se fosse eu, não iria. Ela prometeu ir e não faltará à promessa. E o caminho? Nem ela, nem Mr. Rochester podem voar, e para a lua não existem estradas. A mademoiselle é uma fada, e como sabes, as fadas podem ir para onde lhes apetece e levar consigo um pobre homem como eu. Mas Adela não se deixou convencer. Como autêntica francesa, tinha um fundo de ceticismo irreverente. Começou por chamar-lhe mentiroso e depois declarou que não havia fadas e, mesmo que as houvesse, não lhe apareceriam, nem consentiriam em ir viver com ele para a lua. A hora que passamos em Millcote quase considerei como um suplício. Primeiro visitamos um armazém de sedas, onde ele queria, por força, obrigar-me a escolher 5 ou 6 vestidos. À força de súplicas e protestos enérgicos, proferidos em voz baixa, consegui reduzir a meia dúzia a 12.
mas esses quis ele escolhê-los. Viu, com certa inquietação, examinar um a um os cortes expostos. Por fim, escolheu suntuosa seda cor de ametista e cetim cor-de-rosa. Sempre a meia voz, perguntei-lhe por que não me comprava um vestido de brocado de ouro e outro de prata, visto eu tencionar usá-los, tanto como aqueles que acabava de escolher. Novas dificuldades, porque ele era teimoso como uma rocha, mas acabei por persuadi-lo a trocá-los por um vestido de cetim preto e outro cor de pérola. Por agora conformo-me, declarou, mas depois quero vê-la vistosa como canteiro florido. Passamos depois ao ourives, onde sofri novo suplício. Quanto mais coisas ele me comprava, mais humilhada me sentia. Quando voltamos para a carruagem, recordei-me daquilo que o desenrolar precipitado de tantos acontecimentos tinha esquecido por completo, isto é, a carta do meu tio, John Eyre, escrita a Mrs. Reed, e onde ele manifestava a atenção de me fazer sua herdeira. Seria uma felicidade se possuísse alguns bens, pensei, por poucos que fossem. Não posso suportar a ideia de ser vestida por Mr. Rochester e enfeitada como uma boneca, ou de consentir que todos os dias caia sobre mim uma chuva de ouro, como uma segunda Danaide. Logo que chegue a casa, vou escrever ao tio para lhe participar o meu casamento. Se alimentar a esperança de vir a possuir, no futuro, pequena fortuna, ser-me-á mais fácil suportar o fato de viver, no presente, completamente à sua custa. Um pouco mais aliviada com essa resolução, me pus em prática naquela mesma tarde. Mostrei-me mais amável com o meu patrão e futuro marido, que até ali, em vão procurara o meu olhar. Quando, por fim, o conseguiu, sorriu satisfeito e triunfante, com o sorriso de um sultão que acabou de cobrir de joias e de sedas a escrava preferida. Aquela atitude irritou-me ao máximo e, furiosa, protestei. Não cante vitória antes de tempo. Não usarei esses vestidos, senão depois de casar, e, se continua a olhar para mim desse modo, irei à igreja com este velho vestido lilás e deixo-lhe o cetim cor-de-rosa para fazer um roupão e o preto para os seus coletes. O meu patrão não se irritou, pelo contrário, esfregou as mãos, satisfeito, e comentou: Não calcula quanto gosto de a ouvir. Acho-a original, espirituosa. Não trocaria a minha inglesinha por todas as Yuris do passado de Maomé, com os seus olhos de gazela, lábios de coral e o resto que não vale a pena mencionar. Bem, se lhe agrada esse gênero de escravas, ainda está a tempo. Em Istambul não falta quem venda dessa mercadoria. Aí tem uma boa maneira de aplicar o seu dinheiro. E que faria você neste caso? Iria pregar a liberdade àquelas que vivem nos serralhos, incitá-las à revolta. Prenderíamos todos os sultões e pachás e não os libertaríamos sem eles nos assinarem a mais ampla carta de alforria. De boa vontade seria eu prisioneiro, Jane. Se me pedisse o seu perdão com esse olhar, nunca lhe concederia, mesmo que consentisse em assinar a tal carta, pois tinha a certeza de que o seu primeiro gesto, ao alcançar a liberdade, seria violá-la. Já vejo que formou seus projetos e deseja impor-me condições. Quais são elas? Vamos a saber. Não tenho condições a impor-lhe. Desejo simplesmente que não proceda comigo como procedeu com a Céline Varenne. Contou-me uma vez que a tinha coberto de joias, de sedas e de rendas. Não quero ser outra Céline Varenne. Continuarei a desempenhar as minhas funções de preceptora e exijo que continue a pagar-me e nada mais. Com esse dinheiro, comprarei o meu enxoval. De si, quero apenas... Quero o quê? A sua afeição, porque, retribuindo-lhe, não ficarei em dívida. Em orgulho não conheço outra que se lhe compare.
Estávamos a chegar a Thornfield quando ele me convidou. Venha jantar comigo. Obrigada. Não vejo razão para modificarmos os nossos hábitos enquanto. Diga o resto. Enquanto as circunstâncias não me obrigarem a fazê-lo. Durante um mês, a minha vida será tal como até aqui. Se quiser que vá passear, o serão consigo, como tantas vezes tenho feito. Não me recusarei. Mas quanto a passarmos juntos as outras horas do dia, não pense nisso. Tenho o que fazer. Exerça à vontade sua tirania, Jane. A minha vez chegará e, quando o puder fazer, pode estar certa de que aprenderei com uma corrente como essa, afirmou, designando-me a corrente de ouro do relógio. Hei de trazer a minha joia sempre comigo, com receio de que me roubem. Entretanto, a carruagem tinha parado à porta da casa. Ele ajudou-me a descer e, enquanto punha dela no chão, subi a escada e refugiei-me no quarto. À noite chamou-me para a sala, como calculava, mas eu já tinha estabelecido os meus planos, pois não queria passar o serão numa conversa de namorados. Como ele gostava de cantar, coisa que sucede a todos os bons cantores, e eu adorava escutá-lo, logo que o crepúsculo caiu, essa hora tão doce e propícia a protestos apaixonados, levantei-me, fui abrir o piano e pedi-lhe que cantasse alguma coisa para eu ouvir. Tentou eximir-se, afirmando que preferia cantar noutra ocasião, mas, como eu insistisse, acabou por ceder, exigindo que eu o acompanhasse. Vou tentar, mas bem sabe como toco mal. Tentei, mas em breve ele me fez parar, tomando meu lugar. Precisamente o que eu desejava. Instalei-me no meu canto favorito, no vão da janela, e enquanto meu olhar vagueava pelo jardim e pelo arvoredo que as sombras da noite iam envolvendo, ele começou a cantar uma melodia suave com letra vibrante de paixão. Quando terminou, afirmando que ela jurou, beijando-me, que viveria e morreria comigo. Agora conheço a felicidade, porque sou amado como amo. Levantou-se do piano e veio para mim com um olhar brilhante de paixão. Tremi, mas logo recuperei a calma e preparei-me para a defesa. Não queria cenas de ternura nem demonstrações ousadas. A minha única arma era a língua e tratei logo de a assestar, perguntando-lhe com quem ia casar. Que pergunta tão estranha na boca da minha adorada Jane! Pelo contrário, julgo-a muito natural. Não acaba de afirmar que a sua noiva jurara morrer consigo? Por mim, não quero morrer senão quando a minha hora chegar. E desde já lhe declaro que não me agrada nada o papel de viúva hindu, consentindo em ser queimada com o corpo do marido. Afirmou que nunca pensara na minha morte. Tudo quanto pedia é que eu vivesse com ele. Depois, suplicou-me que lhe perdoasse e, para a prova desse perdão, lhe desse um beijo. Recusei, o que o levou a chamar-me coração duro, mulher sem alma. Qualquer outra ficaria sensibilizada com versos tão apaixonados, improvisados de propósito para mim. Declarei-lhe que, de fato, me considerava dura e fria como gelo, e que resolvera mostrar-lhe o meu lado mau do meu caráter antes de casarmos. Dessa forma, saberia com o que poderia contar e ainda estava a tempo de recusar. Mandou-me calar e perguntou-me quando me resolveria a falar com sensatez. Calar-me é fácil. Quanto a falar com sensatez, não tenho feito outra coisa. Enervou-se, mostrou-se irritado e praguejou baixinho. Zanga-te à vontade, pensei, mas não contes que proceda de outra forma. Amo-te mais do que pensas, mas não me deixarei arrastar para o abismo e, com a minha atitude, evitarei que tu caias nele também. Ambos teremos vantagem com isso. Saberei manter as distâncias, haja o que houver. E, nessa ideia, quando ele se sentou a um canto amuado, levantei-me
Dei-lhe boas noites, tal como costumava fazer, e saí. Esse sistema deu esplêndido resultado. Mostrava-se zangado, de mau humor, mas, no fundo, reconheci que a minha atitude o divertia e lhe agradava mais do que a submissão de um cordeirinho ou o terno arrulhar de uma rola. Se não lhe lisonjeava as tendências despóticas, o seu bom senso e a sua razão aprovavam-me. Em presença de terceiros, mostrava-me cerimoniosa e calma, e só quando estávamos sozinhos, à noite, ao serão, me comprazia em arreliá-lo. Mandava-me chamar pontualmente às 7, mas já não me acolhia com palavras açucaradas, chamando-me meu amor, minha adorada. As frases mais amáveis que encontrava para me mimosear eram boneca irritante, fada maliciosa, espírito arreliador, etc. Em vez dos beijos, fazia-me caretas, apertava meu braço ou puxava-me as orelhas, mas, naquela altura, preferia essas críticas rudes a manifestações mais ternas. Mrs. Fairfax não me dizia nada, mas eu via que aprovava o meu procedimento e deixara de se inquietar por mim. Mr. Rochester afirmava que eu o ralava, que não tinha senão a pele e o osso por minha causa, e ameaçava-me com terríveis vinganças numa época próxima, como represália pela minha atitude. Eu ria-me dessas ameaças, satisfeita por ter sabido encontrar o meio de conservar a distância, e, se esse não bastar, saberei encontrar outros. Pensava. No entanto, devo confessar que, por vezes, a tarefa não se tornava fácil. Gostaria mais de lhe agradar do que irritá-lo, de ser meiga do que áspera, porque o meu futuro marido representava tudo para mim, tudo neste mundo e até no outro, porque, por sua causa, esquecia o caminho da vida eterna. Entre mim e as minhas crenças religiosas, ele erguia-se como um eclipse entre o sol e os homens. Esquecia Deus e só via uma das suas criaturas, que era o meu ídolo.